Todos acharam? Amém. Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio ou socorro, bem presente na adversidade ou na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o ar e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Oremos ao nosso Deus. Nós oramos nessa noite, agradecidos por falar aos nossos corações através dos louvores, e agora através da sua palavra, que é viva, que é infalível e é eficaz, penetra até a profundidade da alma, a ponto de dividir juntas e medulas, a ponto de discernir tudo aquilo que passa dentro do nosso coração e aplicar o remédio certo no lugar certo. Aplica o teu bálsamo, o teu remédio, Pai, onde houver uma ferida, onde houver uma dor. Aplica e venha trazer cura, não só a cura física, mas a cura emocional, a cura da alma, a cura, Pai, para todos os males, pois Tu és o nosso bálsamo, e no Teu refúgio nós confiamos. No Teu refúgio, na Tua proteção, nós nos abrigamos. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Salmo 46 é um dos salmos dos filhos de Corá. Os coratitas era uma família de músicos, adoradores, levitas, e eles escreveram vários salmos, e dentre esses salmos escritos pelos filhos de Coré, está o Salmo 46, que sem dúvida é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Quem não conhecia esse salmo? Todos nós praticamente já o conhecemos, já tivemos algum contato, já declamamos esse salmo em momentos de dificuldade, afirmando que Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro, auxílio, bem presente na tribulação, bem presente na angústia, ou bem presente na adversidade. Amém? Seria inútil eu perguntar aqui, quem passa por dificuldades? Quem está passando por dificuldades? Quem está passando por adversidades? Quem está passando por lutas? Seria inútil, porque todos iriam levantar a mão e dizer: olha, eu passo, pastor, eu estou passando por isso, olha, eu estou com medo daquilo, olha, eu não sei. Então todos nós passamos, mas uma coisa é certa: se Deus está presente sempre na nossa vida, em qualquer momento, momentos de alegria, momentos de bonança, momentos de paz, momentos de dificuldade, uma coisa é certa: Ele está bem presente nos momentos de adversidade. O salmista poderia muito bem dizer: Deus é a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade, mas ele faz questão de colocar sempre presente na adversidade, ou em outras traduções, bem presente na angústia. Ou seja, ele está bem presente. Ele não somente está presente, mas ele está
bem presente, sempre presente, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade. E o recado do salmista é simples. Por isso, de acordo com isso, a conclusão é: não temeremos. Não temeremos. Por que não temeremos? Porque Deus é o nosso socorro, nosso auxílio, nossa fortaleza, e Ele está sempre, sempre bem presente na tribulação. Bem presente. É por isso que não temeremos. Nem que a terra se mova, nem que os montes se abalem, e na sua fúria se transportem para o meio dos mares. Nem que isso aconteça, temeremos. Você já imaginou o que é um país vivendo um terremoto, uma cidade vivendo um terremoto? Você já imaginou? Talvez nós não saibamos o que é isso, porque nós nunca passamos por um terremoto, né? Tem um profeta, esse profeta é muito respeitado no mundo todo. Preste atenção no que eu vou dizer. Esse profeta, ele, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, ele profetizou que viria uma quantidade de insetos muito grande sobre o Brasil. Há 2 anos atrás. E esse profeta já havia tido uma das profecias desse profeta, cumpriu-se agora há pouco tempo na Itália. Há 1 ano e meio atrás, esse profeta via um grande terremoto sacudir a Itália. Ele viu. E o detalhe é que naquela visão, ele via janelas azuis no meio daqueles escombros. E quando aconteceu esse terremoto na Itália, há dias atrás, o noticiário mostrou exatamente janelas azuis no meio dos escombros do terremoto. Esse profeta profetizou a respeito do Brasil, dizendo que viria uma quantidade muito grande de insetos. Isso foi antes da chegada do Zika vírus, do outro inseto, da outra doença provocada pelo inseto, chikungunya, né? Chikungunya. E esse profeta havia profetizado que no Brasil haveria uma invasão de insetos. Agora, gente, preste atenção, isso não é para ninguém ficar assustado, né? Esse profeta também profetizou um terremoto sobre o Brasil. Isso faz pouco tempo. Ele via, numa conferência que ele esteve, esse profeta é africano, muito respeitado. Numa conferência, ele via alguns países da América do Sul sacudidos por terremotos. Aí ele viu uma bandeira no meio, e ele a princípio pensou que fosse da Colômbia, porque a Colômbia também tem a bandeira verde e amarela. Mas de repente Deus colocou as letras do país, o país era o Brasil. Tem uma corrente de cientistas que dizem que fenômenos assim, o Brasil está isento, está livre, porque o país está colocado sobre uma, vamos dizer, como é que chama aquelas calote, tem um nome também, me fugiu agora. Vamos dizer que o mundo, os continentes são separados por... Me fugiu o nome. O James também está com o nome na ponta da língua aí. E de acordo com a colocação de certos países na Terra, eles estão mais ou menos seguros, porque eles estão no meio de uma região que dificilmente pode ser sacudidas por terremotos, vamos dizer assim, né? Placas tectônicas, isso mesmo, lembrou? Placas tectônicas. Quando um país, uma nação está entre 2 placas, há um perigo, porque essas placas se movendo, move a terra. Mas o Brasil está colocado numa região, vamos dizer assim, pelos cientistas considerada segura, porque não tem como, né, ele ficar entre 2 placas tectônicas que se movem. Ele está em cima de uma plataforma segura, vamos dizer. Mas essa tese está sendo derrubada por alguns cientistas que dizem que, em parte, o Brasil está seguro, porque de 500 em 500 anos pode acontecer um terremoto na nação. E esse terremoto, que acontece de 500 em 500 anos, aconteceu exatamente 5 séculos atrás. Então, esse século agora, corre o risco de haver um terremoto no Brasil. Então,
nós não sabemos o que é um terremoto, mas lugares em que isso na proporção é de 7 graus, que chamam lá quando acontecem esses terremotos assim, em lugares como o Japão, eles falam um terremoto de magnitude de 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, quando acontece 7.0, é que foi forte. Então, é desse terremoto que pode acontecer no Brasil. Pode. Uma certa vez, olha, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que eu estava em São Paulo, na casa da minha mãe. Isso, minha mãe ainda era viva, uns, se eu não me engano, 7 ou 8 anos atrás. Vocês lembram que teve um terremoto no Chile, se eu não me engano, que teve um reflexo aqui no Brasil? Vocês lembram disso aí? Faz uns 8 anos atrás. Eu estava em São Paulo exatamente nesse tempo, e onde minha mãe morava, região norte de São Paulo, era uma região baixa, cercada de altitude por todos os lados, assim, é tipo uma panela, vamos dizer assim. E nós morávamos exatamente no meio dessa panela, porque em volta era tudo regiões altas. Aqui a gente não conhece muito bem isso porque é tudo plano, né? Mas em São Paulo, para quem conhece lá, já morou lá, é tudo, né? Já é tudo assim, assim. A gente morava no meio de uma baixada delas. Uma região até nobre, só que no meio de uma baixada. E eu lembro quando eu estava lá, quando houve esse reflexo de terremoto, nós escutamos como se fosse um estrondo. E é um barulho muito estranho. Não é um barulho de estrondo, mas ao mesmo tempo é como se desse um tranco, né? No lugar que você está, deu um tranco assim. Você fala, o que é isso? Um negócio muito rápido. Parece que o chão que você está deu um tranco assim. Isso foi só um reflexo de um terremoto lá no Chile. Imagine um terremoto acontecendo num lugar. Como deve ser? Imagine. Chega a dar tontura, perder o equilíbrio, porque a terra se move, a terra balança, a terra treme, né? Então, isso é um terremoto. Eu falei isso, mas não é para ninguém ficar assustado, apesar desse profeta ser muito respeitado. E as coisas que quando ele profetiza, acontece assim, 1 ano e meio, 2 anos, né? E faz pouco tempo que ele profetizou esse terremoto no Brasil, né? Então, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Mas o Brasil é muito grande, pode ser que passe em alguma região, pode ser que passe pelo Nordeste, pode ser que passe pelo Centro-Oeste, pode ser que passe aqui pelo Sudeste, né? Mas isso não é motivo de alarmar, porque pode ser que ataque apenas uma região, dificilmente vai atacar o Brasil todo, porque o país é muito grande, mas provavelmente alguma região deve ser afetada. Mas o que é isso? Senão a mão de Deus mexendo sobre a terra, a mão de Deus dando o seu recado, a voz de Deus que faz tremer a terra. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor faz tremer a terra, e quando os homens não estão ouvindo ele sussurrar, ele fala um pouco mais alto, e quando ele fala um pouco mais alto, é aí que vem os terremotos. O terremoto é a voz de Deus estrondando a terra, para que as nações ouçam que só Ele é Deus, para que as nações ouçam o seu recado. Então isso pode acontecer. Fiquem ligados, tá? Certamente quando acontecer, vocês vão lembrar desse dia dessa pregação, foi falado isso. Mas, ainda que isso venha acontecer, o recado salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra trema, e ainda que os montes afundem no coração dos mares. Já pensou isso? Que imagem mais aterrorizante! Terra tremendo, os montes no meio das ilhas afundando no meio do mar. Qualquer um fica estarrecido. Como quando aparece um tsunami, surge um tsunami, as pessoas ficam aterrorizadas, vendo aquelas ondas gigantes. Mas a palavra do Senhor é: ainda que a terra trema, ainda que os montes venham se afundar no meio dos mares, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, não temeremos, não temeremos, não temeremos. Diga junto comigo: não temerei, não temerei.
ainda que todas essas coisas aconteçam, não temerei, não temerei, não terei medo, de jeito nenhum. Você pode confiar? Você pode confiar? Mas por que nós não vamos ter medo? Simplesmente por isso, porque Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa torre segura. É a nossa torre forte. Amém? Espero que não temeremos. Não temeremos. Já pensou, gente? Que Deus é esse, né? O Deus que, quando quer livrar, Ele livra. E quando quer livrar, Ele livra. Já pensou? Um avião cair, na proporção daquele avião que caiu essa semana, infelizmente, que tragédia, que tristeza. Eu chorei, falei, meu Deus. Ainda hoje eu vi num vídeo de um dos jogadores cantando aquela música, Pai, eu quero te adorar. Eu chorei. Falei, gente, ele cantava com uma alma, né? Junto com a esposa dele. E ele foi um dos que não sobreviveram no acidente. E de todos aqueles, 4, né? Foram 4? 4 estão vivos, graças a Deus, né? Estão os 4 vivos. 4 no acidente daquele. 2 jogadores, um repórter e uma aeromoça. 4 sobreviver. Vocês viram a condição que ficou o avião? Vocês viram? Feito papel picado, uma coisa. E 4 ainda sobreviver. Quando Deus quer livrar, Ele livra. E eu vendo um dos sobreviventes dando uma entrevista pouquinho antes de embarcar, o jogador Neto, que já foi do Santos, Neto, lembra? Neto. Ele, na entrevista que ele deu antes de embarcar, ele falou 5 vezes o nome de Deus. Dá para entender que ele é um cristão. 5 vezes. Deus nos ajude, Deus vai nos abençoar, ore por nós, não sei o quê. Deus. Eu falei, esse cara é evangélico, com certeza é. Só não fala o nome de Deus assim, 5 vezes numa entrevista de 2 minutos. Ele é um dos sobreviventes. Agora, um outro cristão, que é esse que estava cantando esse cântico, não sobreviveu. Mas por quê? Não sabemos. Mas Deus, quando Ele quer livrar, Ele livra. Seja o cristão, seja até quando Ele quer livrar, Ele tem um plano com a pessoa, Ele tem um propósito com a pessoa. E Ele quer realizar aquele propósito na vida da pessoa, através da pessoa. Não vai morrer enquanto não cumprir o meu propósito. Enquanto ele não cumprir o meu propósito na vida dele, não vai morrer, Ele não deixa morrer. Ainda que caia do avião, ainda que o avião fique totalmente destroçado, Ele faz com que a pessoa permaneça viva. Esse é um Deus, né? Um Deus de mistério. Então, é por isso que você não deve temer, porque a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida é dele, só Ele pode tirar. E Ele tira só quando Ele quiser, só quando Ele permitir. Ele só vai permitir se Ele deixar, se Ele quiser. Que nem as 2 irmãs que estavam indo para a igreja, o ladrão veio com a arma, deu, se eu não me engano, 3 ou 4 tiros, não saiu nenhum, não saiu. Ia atirar na cara delas, não saiu o tiro, não saía. Aí parece que eles foram pegos, não sei. Aí com a mesma arma trocaram o tiro com a polícia ainda. Com a mesma arma, depois disso, trocaram o tiro com a polícia e os tiros saíram. Oraram, né? Oraram. Você vai atirar em tiro. Vamos orar. E não saiu nenhum tiro daquela arma. Não é Deus? Deus, quando ele age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, e se Ele não permite, não acontece. Então, olha, não temas, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares e afundem, ainda que a terra estremeça, ainda que venha terremoto, ainda que venha maremoto, tsunami, não temeremos. E no versículo 4, há um rio cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aqui fala de Deus como um rio que corre no meio da cidade, um rio que traz paz, um rio que traz serenidade, um rio que traz refrigério, um rio que traz conforto, um rio que traz abastecimento para a cidade. Toda cidade precisa ter um rio.
Sabia? Nunca uma civilização nasceu longe de um rio, sempre perto de algum rio. As civilizações antigas nasciam perto de rios. As modernas também, sempre. As pessoas procuram sempre um lugar onde tenha rio, para se estabelecer, para ver, porque sem água ninguém vive. As pessoas precisam de rios. E aqui, é por isso que o salmista coloca Deus aqui como um rio que corre a cidade. Porque desse rio dependem as pessoas, desse rio dependem as populações, para o seu abastecimento, para a sua sobrevivência. Então Deus é esse nosso rio, cujas correntes não só trazem abastecimento, provisão para a cidade, mas traz aquela paz, traz aquela serenidade, traz aquela tranquilidade. Deus é esse rio. E o versículo 5, Deus está nela, por isso não será abalada. Ainda que venha terremotos, maremotos, tsunami, a cidade onde está Deus não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. O dia não amanheceu, mas Deus já está socorrendo a cidade. Deus já está alerta, Deus já está de prontidão. Deus já está trazendo a sua proteção. Nações podem se agitar, reinos podem se abalar, mas Ele ergue a sua voz, e só dele erguer a sua voz, a terra pode se derreter. Esse é o nosso Deus, Deus poderoso, que pode fazer a terra derreter somente com a sua voz. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que te protege, o Deus ultra, todo poderoso, o Deus que tem todo o poder. Sabe o que é isso, todo o poder? É todo o poder sobre a terra, Ele tem todo o poder, ou seja, nada, não há nada que Ele não possa fazer, Ele pode fazer todas as coisas. Pense nisso na tua vida. O que não pode fazer na tua vida? Se Ele pode fazer todas as coisas, e do nada, da noite para o dia, nem da noite para o dia, de um momento para outro, de um instante para outro, um segundo, Ele pode mudar tudo na tua vida, que Ele pode todas as coisas. Já pensou nisso? Ele pode todas as coisas. Por isso, o Senhor dos Exércitos está, e esse Deus que pode todas as coisas, o salmista fala com uma certeza no versículo 7, que Ele está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora paremos aqui, quem é o Deus de Jacó? Você já pensou, parou para pensar nisso, quem é o Deus de Jacó? O que o Deus de Jacó fez? Já parou para pensar nisso? Ele transformou um homem que nada tinha, só tinha exatamente um travesseiro como pedra. Ele, desse homem que só tinha um travesseiro como pedra, estava andando errante pelas ruas, como indigente, tinha nada, uma mão na frente e outra atrás. Quer dizer, mão na frente e outra atrás, vocês sabem o que é, né? É como se a pessoa não tivesse nem roupa. Eu sempre gosto de parar para pensar, analisar o sentido das frases, palavras que a gente fala. Por que a gente fala uma mão na frente e uma atrás, né? A pessoa está andando literalmente assim. Uma mão cobre a traseira, outra mão cobre a parte dianteira, né? Não tem nem uma roupa. Está nuzinho, sem nada, né? Exatamente nesse sentido, é claro que ele estava vestido, mas é como se ele estivesse sem nada. Jacó, fugindo errante pela terra, fugindo do seu irmão, sem nada. E diz a palavra aqui, a noite tinha como travesseiro uma pedra, e Deus pega ele, fala, eu vou te transformar numa nação, e não somente numa nação, mas numa nação mais poderosa do mundo. Vocês sabem qual é a nação mais poderosa do mundo? Não é Estados Unidos, não. Todo mundo fala, Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. É o país que governa a terra, mas não. A nação mais poderosa do mundo é Israel. Israel é chamado relógio de Deus. Tudo no mundo está ligado a Israel. Tudo o que vai acontecer estará ligado a Israel. Israel está no centro da terra, está no centro do globo terrestre. E uma nação que não é nada mais, nada menos do que do tamanho do Rio de Janeiro, uma nação do tamanho do estado do Rio de Janeiro, é mais ou menos isso que Israel é.
tem esse grande valor, essa grande importância para o mundo. Tudo gira em torno de lá. É de lá que o anticristo vai governar a terra, vai governar Israel, no centro do mundo. É de lá também que o príncipe da paz vai governar o mundo. Jesus Cristo vai governar a terra, lá de Israel, no centro do mundo. É a capital do mundo. E Deus pega um homem que nada tinha, nada era, e diz: eu vou te transformar na nação mais poderosa da terra. Eu vou fazer com que de você venha sair milhares. Porque Jacó herdou a bênção de Abraão. A bênção de Abraão foi passada para Isaac e de Isaac para Jacó. E Jacó, nesse tempo, ele não tinha nada quando ele recebeu a promessa de Deus. Não tinha nada. E Deus o tornou rico, Deus o prosperou, Deus o multiplicou e fez com que uma grande nação viesse sair dele. Da noite para o dia, praticamente. Pense nisso. Deus pode fazer isso na tua vida da noite para o dia. Você não acredita nisso? Deus pode. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode fazer mudanças. Deus pode fazer o extraordinário. O que está fora do comum. Extraordinário quer dizer fora do comum. Extraordinário, fora do ordinário, fora do comum. Deus pode fazer uma coisa extraordinária na tua vida. Pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser por esses dias. O que a gente não podemos é deixar de crer, deixar de acreditar que Deus tem todo o poder e Ele pode fazer. Finalmente, para nós terminarmos, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Ele que dá o fim às guerras, até os confins da terra. Ele que quebra o arco, despedaça a lança, queima os escudos com fogo. Instrumentos de guerra. A guerra se levanta contra a tua vida, Ele pode pôr fim nessa guerra. Seja a guerra de que lado for, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, no lugar que você trabalha, na sua vizinhança, Ele faz cessar as guerras, Ele acaba com as guerras, de um momento para outro. Agora, interessante a gente notar no versículo 10, o recado do salmista é: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Muitas vezes nós estamos lutando contra as circunstâncias da vida, muitas vezes nós estamos lutando contra as adversidades, muitas vezes estamos lutando contra os nossos problemas, muitas vezes estamos lutando para vencer, não é assim? Mas Deus diz para você nessa: pare de lutar. Mas como? Parar de lutar? O canto que a gente canta é: nunca pare de lutar, porque eu vou parar de lutar. Parar de lutar, nesse sentido, é você parar de se angustiar, de se desesperar. Sabe aquele desespero da luta? Sabe aquele desespero da angústia? O Senhor fala: pare com essa luta, pare com esse desespero, pare com esse sofrimento, pare de se agitar, pare, deixe Deus lutar por você. Não quer dizer que você vai se entregar aos problemas da vida, não quer dizer que você não vai mais deixar de batalhar para conseguir as suas coisas, não. É lutar no sentido de se desesperar, é lutar no sentido de assumir a luta na tua vida. É Deus que está no controle, deixa Ele lutar por você. Pare de lutar por você mesmo, pare de querer agir por você mesmo, deixe Deus lutar por você. Deixe Deus lutar no seu lugar. Lembra-se da história de Josafá, aquele episódio? 5 reis, 5 nações vinham contra Josafá e o povo de Judá. Aí eles se preocuparam, ficaram naquela angústia aí: com quantos carros de guerra nós vamos para essa luta? Com quantos escudos? Com quantas espadas? Cadê o exército? Meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir o profeta. E Deus falou: nessa peleja vocês não terão que lutar. Parem, simplesmente ouçam. Deus lutará por vocês, Deus estará à frente de vocês. E o que aconteceu? Todos os inimigos de Josafá foram derrotados
Eles não tiveram que lutar. É isso. Só obedeceram. Tem momentos de luta, obedeça a voz do Senhor. Você não terá que lutar. Deus pelejará por vocês. E finalmente, versículo 11, traz novamente essa certeza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Torre segura. Porque as cidades têm torres em sua volta? Porque os sentinelas ficam numa torre de vigia? Porque ali na torre eles estão mais seguros. Eles estão no alto. Eles estão vendo tudo o que acontece ao seu redor. E ali eles têm uma proteção maior. Então o Senhor, a nossa volta, é como se fosse essa torre segura. Nós podemos nem estar vendo o perigo que vem lá. Ele já viu. E ele já deu conta do recado. Ele já tratou de dar o livramento. Você nem sabe. Você está aqui, não está vendo mais adiante, mas o Senhor já está vendo e já neutralizou aquele perigo. Porque do alto ele vê tudo que está ao nosso redor. E é do alto que vem a nossa vitória. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos nessa noite pela Tua palavra. Um recado objetivo, como Tu és. Um recado simples, mas com muita profundidade, para deixar nossa alma tranquila, para deixar nossa alma segura, para nos deixar confiantes. Pai, muito obrigado porque nos transmite essas palavras de confiança, essas palavras de segurança. Que a Tua voz que faz tremer a terra, a Tua voz que faz parir as serras, a Tua voz que faz estremecer os montes, nessa noite traga doce paz, traga doce tranquilidade, e possamos voltar para casa mais confiantes do que nunca, sabendo que Tu estás conosco, que Tu, ó Deus de Jacó, é a nossa proteção, é a nossa torre forte, é a nossa torre segura, pelo que não temeremos, ainda que a terra venha se mover, ainda que os montes venham se agitar, ser lançados nas profundezas dos mares, Tu estás conosco, e nessa certeza podemos estar seguros, tranquilos e confiantes, em nome de Jesus. Amém. Todos podem dizer? Amém. Vamos cantar mais uma vez nesse cântico nós juntos, contribuir também com as nossas dádivas, com aquilo que nós